Como perder o medo de vencer na vida. Eu quero começar dizendo pra vocês uma coisa. Eu já tive muito medo. E rapidinho eu queria contar pra vocês o momento mais importante da minha carreira. O momento que foi a virada da minha carreira. Eu sempre fui um funcionário exemplar. Sempre. Caxias. Obcecado. Eu acho que é meu. Da minha natureza essa obsessão. Desde garoto, todas as empresas que eu trabalhei eu era obcecado. Chegava antes da hora, saía antes da hora, depois do horário. Trabalhava numa empresa em turno, numa empresa grande, trabalhava das 6 às 2. Pois eu ficava até às 17. Naquela época podia, hoje as leis aí o sindicato não vai deixar de jeito nenhum. Mas das 6 até as 2 eu tinha o meu horário. Das 2 até as 17 horas eu ficava em outros setores da empresa aprendendo. Buscando uma promoção em outras áreas. E deu certo. Eu consegui várias promoções. Com 19 anos de idade eu já era gerente de uma área, sem ter formação superior. E a maioria das pessoas que eu comandava eram pessoas mais velhas e muito mais preparadas de currículo do que eu. Mas ninguém trabalhava, ninguém produzia quanto eu. Ninguém entregava resultado quanto eu. Quando eu tinha aproximadamente 22 anos de idade, eu trabalhava num laboratório, numa multinacional, e era aquele negócio. O primeiro a chegar e o último a sair. Rolou um curso. A empresa ia mandar um profissional do Rio de Janeiro passar uma semana fazendo um curso que era o sonho de qualquer profissional da categoria. Os próprios colegas falaram pra mim, esquece, é o Cariani. Puxa saco que nem ele, é o primeiro a chegar, o último a sair, é o responsável por todas as áreas, é o cara que mais trabalha dele. Acabou. Até eu achei que ia ser, até eu. Bom, no dia de anunciar o curso, o meu chefe, meu diretor, que era um ex-militar, bravo, sério, mais grosso do que uma porta de cofre. Quem vai é a fulana de tal, uma das minhas assistentes. Gente, aquilo me deu uma agonia, me deu uma angústia, porque eu tinha certeza que seria eu. E por vários motivos. Porque ninguém trabalhava quanto eu trabalhava, ninguém produzia quanto eu produzia, ninguém se dedicava como eu me dedicava. Tomei coragem, subi na sala do homem, o homem era bravo. Subi na sala do homem, bati na porta e falei, seu fulano, eu gostaria de entender por que eu não fui o selecionado para esse curso. Ele estava escrevendo, óculos aqui na ponta do nariz, abaixou. Porque sou eu quem decido aqui pela empresa. São as minhas escolhas. Grosso, estúpido. Garoto, eu garoto de tudo, abaixei minha cabeça, 22 anos de idade, fui andando pela porta. Aí, no ímpeto dele de achar que ele ia me ajudar fazendo isso, acho que tocou o coração dele e virou e falou assim, presta atenção, eu não escolhi você porque eu não posso ficar uma semana sem você aqui. Você é um profissional essencial para a empresa. A um primeiro momento, você olha aqui e fala assim, caramba, que top, né, cara? Não é verdade? Poxa, eu sou um cara essencial, ele reconheceu o quanto eu sou essencial, não é verdade? Claro que não, claro que não. Naquele momento, ele estava literalmente dizendo o seguinte, você vai ser isso aqui a vida inteira. Você vai ser o que eu quero a vida inteira. Eu virei para ele e falei assim, seu fulano, então o senhor está me punindo por ser competente? Naquele ímpeto dele, virou e falou assim, garoto, é o seguinte, quem cuida sou eu sei das responsabilidades, eu sei o que eu tenho que entregar aqui, se der problemas vai cair nas minhas costas, tá resolvido e acabou. Eu desci pro banheiro e eu juro para vocês, eu chorei feito criança. Eu chorei feito criança não pela resposta que ele me deu, eu chorei pelo feito criança porque eu descobri que todo o tempo que eu estava entregando, o meu melhor tempo, o meu maior talento, toda a minha competência, eu estava entregando à toa. Ali eu nunca ia ser ninguém. Ali o meu futuro ia ser absolutamente incerto. Então eu chorei porque eu descobri que até aquela idade de 22 anos de idade, tudo que eu tinha feito era praticamente em vão. Só que tinha um problema. Eu tinha um garoto de 6 meses de idade, um bebê. Eu morava de aluguel. Eu tinha um carrinho velhinho, financiado, e um boleto desse tamanho de contas para pagar. Meu chefe deixa claro que eu estava ferrado, que ali eu nunca ia ser ninguém. Eu, até aqui, de conta para pagar, com um bebê de colo. Qual é a atitude de uma pessoa nessa situação? É engolir o sapo, botar o rabo entre as pernas, como diz, voltar pro trabalho e trabalhar. Sabe o que eu fiz? Eu subi na sala do meu chefe, pedi demissão. Fui para casa e avisei a então, na época, minha mulher, mãe da minha filha, olha, eu acabei de pedir demissão. Eu me lembro como se fosse hoje, gente. Olha, eu tenho 47 anos de idade, faz tempo, mas eu lembro dela chorando e gritando comigo. Aonde você estava com a cabeça quando você fez isso? Mas eu preciso dividir uma coisa com vocês. Eu jamais conseguiria entrar novamente naquela empresa. Porque todo o coração que eu entregava todo dia, toda a força, coragem, tudo aquilo que eu entregava de melhor pra mim todo dia, ia ser impossível entregar novamente. Eu não ia conseguir ser a pessoa mais ou menos. Eu não sei ser mais ou menos em nada do que eu faço na minha vida. Eu voltei pra empresa no outro dia e falei pro meu então diretor, eu treino alguém pra você. Eu treino alguém pra você. Em 21 dias eu preparo alguém pro meu lugar. Você me manda embora, eu recebo a minha rescisão. Com essa minha rescisão, eu consigo fazer alguma coisa e você tem uma pessoa preparada, eu não te deixo agora. E ele topou. Preparei alguém e eu me recordo, eu ganhei
R$ 4.500 naquela época. Fui para um município, fiz um pequeno estudo e descobri que havia um município onde não tinha uma loja de suplemento. Fui num depósito de material de construção, comprei ripas de madeira, comprei cantoneira de ferro, entreguei para um serralheiro, ele soldou as cantoneiras de ferro. Comprei o que eu podia com suplementos e eu me recordo, gente, que era um pote a cada 10 centímetros. De tão pouco que eu tinha. Fui pro mercado procurar um outro emprego enquanto a minha lojinha prosperava, para não depender financeiramente dessa lojinha. Bom, uma loja virou duas virou três virou quatro virou cinco virou seis viraram 7 lojas e uma distribuidora. Essas 7 lojas, eu vendi uma parte delas e comprei 50% dos ativos da fábrica que eu era funcionário. E eu me tornei, aos 27 anos de idade, um milionário. E aos 22 anos de idade, eu literalmente não sabia por onde começar. Olha que legal. Até hoje, eu tenho que agradecer do fundo do meu coração a esse meu diretor. Porque se não fosse ele me impedindo de realizar esse curso, talvez eu não tivesse saído da empresa. Talvez eu fosse um diretor daquela empresa. Talvez eu estivesse lá até hoje. Talvez eu não tivesse montado minhas lojas. Talvez eu não tivesse conhecido a minha esposa. Talvez eu não tivesse meus filhos. Talvez eu não estivesse aqui com vocês. Mas, se eu tivesse ouvido a minha mulher na época, os meus amigos, os meus parentes, eu não tinha pedido demissão aquele dia. Então, o dia mais difícil da minha vida, o dia mais dolorido, o dia mais severo comigo, foi o dia mais transformador. Foi o dia mais libertador. E isso se torna uma lição para vocês sobre coragem para vencer na vida. Coragem para vencer na vida, acima de tudo, é entender que você não pode fazer nada que não seja totalmente apaixonado. Quando eu tomei a decisão de sair dessa empresa, não foi apenas pelo fato de ele ter me negado um curso. Não, não foi só isso. Foi porque eu sabia que nunca mais eu seria aquela pessoa obsessiva, intensa, com a mesma frequência, com a mesma acima da média que eu sempre tive. Eu ia cair na média, e na média eu não ia sair do lugar nunca mais. O ato de você ter coragem para assumir responsabilidades, para assumir riscos, é o maior poder que você tem para transformar a tua vida numa vida literalmente de vitória. E é muito legal porque eu como atleta, e o atleta profissional ele ensina muito disso, né? O atleta ele ensina muito disso. Qual é a grande diferença de um atleta para uma pessoa normal? Um cara que pilota carro, ele atinge uma velocidade média e aquela velocidade é velocidade segura. Um piloto de Fórmula 1, ele faz uma curva a 300 km por hora, não é verdade? Um atleta de nado, um atleta de triatlo profissional, ele assume riscos. Então, um atleta, quando ele trabalha em alta performance, ele está assumindo riscos. E uma pessoa que precisa ter coragem para vencer na vida, ela precisa assumir riscos. E muitos desses riscos são calculados, mas muitos desses riscos precisam ser projetados. Eu não tinha dinheiro, eu só tinha dívida. Eu ia receber uma rescisão, que essa rescisão jamais pagaria as minhas dívidas, e não as paguei. Peguei esse dinheiro para empreender, mas eu só tinha certeza de uma coisa, que eu não tinha medo do que vinha pela frente. E o medo, gente, é uma sensação muito importante para você ter. Eu sei muito bem ter medo. Todos nós devemos saber ter medo. Não é errado ter medo. Medo precisa ser dominado. Você precisa ter o domínio do medo. E quando eu falo domínio do medo, é para você ter juízo. Um atleta profissional, ele tem medo. Quando ele toma atitudes, ele tem medo. Quando ele performa, ele tem medo. Quando ele vai assumir aquele risco que envolve a vida dele, a saúde dele, ele tem medo. E o medo faz com que ele vá para o chão. O medo faz com que ele calcule melhor. O medo faz com que ele reflita sobre as variáveis, mas acima de tudo, você sabe qual é a maior vantagem do medo? O medo te faz acordar cedo, te faz dormir até tarde, te faz dobrar a tua atenção no teu trabalho, te faz dobrar a tua força, a tua vontade. O medo te faz andar mais rápido. Pensa num cara que estava morrendo de medo quando pegou aqueles R$4.500 na mão, com aqueles meia dúzia de pote na prateleira, e com uma mulher que disse, você está fazendo isso, eu não concordo. Passaram 3 meses, acabou o casamento. E por que acabou o casamento? Por conta disso? Não, não foi por conta disso. Acabou o casamento porque ela não acreditava mais na gente, não acreditava mais em mim, não acreditava mais na minha vida. Então eu fiquei sem casamento, fiquei sem filho, fiquei sem dinheiro e fiquei com meia dúzia de suplementos na prateleira. Pensa num cara que acordava com medo. Pensa num cara que tinha que fazer uma higiene do sono muito bem feita para não dormir com medo. Pensa. Mas pensa num cara que usou esse medo para trabalhar dobrado. Usou esse medo para acordar cedo. Usou esse medo para trabalhar de sábado, de domingo. Usou esse medo para criar estratégias. Usou esse medo para estudar mais. Como eu estudei, gente. Como eu estudei, como eu aprendi, como eu fui atrás. Como eu caí em pessoas para poderem me ajudar. Pensa. E eu estou aqui agora. Graças a Deus eu estou aqui. Medo deve ser dominado. Não existe ausência. Vou fazer aqui como Pablo faz com vocês.
Falam comigo aqui, ó. Divide comigo. Fale comigo. Não existe ausência de medo. Existe controle do medo. Porque a ausência de medo é bom. O controle do medo é bom. Porque é controlando o medo que você vai ficar muito mais forte. E a ausência de medo pode deixar com que você tenha um fator motivacional importantíssimo para você acordar todos os dias forte.